Bom dia ou boa tarde? Bom dia. Bom dia a todos aqui presentes. Em nome do vereador Zé Humberto, quero cumprimentar todos os outros, que aqui se encontram, os munícipes, mais uma vez aqui. E que pena que essa é a última audiência do ano, vocês sabiam? Fechando esse ciclo de 8 anos do nosso prefeito Dr. Wagner. Essa é a última audiência do ano de 2024. Esperamos estar aqui nos próximos anos, se Deus quiser. Eu me chamo José Gerardo, para quem não conhece, tem algumas caras novas que eu não conheço aqui. Eu sou contador aqui desde 2017, contador do município. E assim, se formos falar aqui, temos muitas histórias boas para contar. Começamos lá atrás, onde o município realmente um orçamento muito baixo, falando do Zé Humberto ali, e graças a Deus ao longo desses 8 anos o município cresceu bastante. A arrecadação saiu lá de trás de 2 dígitos e hoje tem o quê? 3 dígitos e 300 milhões de reais a probabilidade de receber em 2025. Então é muito boa, e vou falar um pouco aqui. Essa lei orçamentária ao longo desses anos, eu sempre digo que aquilo que é bem planejado, o resultado vem. A gente imaginar que você planejar uma lua para 2025, muitos cenários. O Brasil passa por uma mudança, tivemos mudança aí de governo federal há pouco tempo. E o que vem de novo em 2025? Nós temos um prefeito novo com o orçamento do atual prefeito, feito pelo atual prefeito. Nós temos um prefeito novo e um plano plurianual aprovado pelo atual prefeito. Gerardo Gilberto, futuro prefeito, vai executar o orçamento feito pelo Dr. Wagner? E o plano plurianual que ele vai executar ainda no primeiro ano do seu mandato? Por quê? Porque o plano plurianual foi aprovado em 2021, valendo de 2022 a 2025. Então, o primeiro ano de mandato dele ainda é da proposta orçamentária do Dr. Wagner. Gerardo, e o plano de governo dele? Pode ser que, coincidentemente, propostas feitas no seu plano de governo já tenham dentro do orçamento feito pelo Dr. Wagner. Então, vou iniciar mostrando um pouco para você. Então, nossa audiência sobre LOA e PPA. Acho que cortou aí, não sei, no meu está aparecendo o que ali no notebook. Mas eu acho que dá. Está um pouco pequeno. O que é uma audiência pública? É um instrumento que leva uma decisão política ou legal com legitimidade e transparência. Cuide-se de uma instância no processo de tomada de decisão administrativa ou legislativa, da qual a autoridade competente abre espaço para que todas as pessoas que possam sofrer os reflexos dessa decisão tenham oportunidade de se manifestar antes do desfecho do processo. É através dela que o responsável pela decisão tem acesso, simultaneamente, em condições de igualdade, às mais variadas opiniões sobre a matéria debatida. O que é importante essa audiência pública? A gente sempre fala, e eu sempre fico por último aqui nas audiências. Essa participação popular, ela precisa acontecer em nosso município. Gerardo, será se não houvesse um maior incentivo à participação? Será se não houvesse um orçamento participativo com ações nos bairros, com ações na zona rural, não seria legal? Importantíssimo isso. E eu acho que vocês, munícipes, população, precisa cobrar isso aí. Vamos fazer um orçamento participativo, tentar saber a problemática de cada bairro. O que está precisando lá na Pratinha, Pratinha, Sangue, na zona rural. Então seria ótimo esse orçamento participativo. Por quê? Não é só aqui. Eu sou contador de outras 8 prefeituras além daqui. E essa problemática de falta de pessoas na Câmara, ela é em todo lugar. Então assim, se as pessoas não vêm para a Câmara, que tal a gente levar a Câmara às pessoas? Que tal a gente levar esse orçamento lá? O Refil parece que foi a única audiência pública que nós tivemos durante esses 8 anos, e foi a única que deu uma quantidade de gente boa, para
a quantidade de gente que deu hoje. É a primeira vez que eu fui no mandato. Mas é assim, Kennedy, eu vejo que a gente precisa fortalecer essa participação popular, mais ainda, né? É importante, porque vai ficando tarde, as pessoas vão embora. Realmente, tem situações, mas a gente precisa também fazer esse orçamento participativo. Municípios como Teresina, né, Parnaíba, e eu trabalho bastante lá perto de Parnaíba, eles têm essas plenárias nos bairros. Né? Então acontece de que o povo realmente participa, né, dos problemas ali da sua região. Então é importante essa participação popular até para os próximos orçamentos do município. Passa aí. A lei de responsabilidade fiscal, né, ela trata sobre essas audiências públicas lá no seu artigo 48, né, ela demonstra a necessidade desse incentivo de participação popular. Por isso é que se dá transparência a essas audiências. Né, aqui eu acho que o Kennedy bota nas redes sociais, não sei se bota faixas na cidade. Né? Como é convidado as pessoas aqui, Kennedy? Através de convite. Redes sociais, convite e carro de som na rua. Né? Então, assim, essa transparência, né, ela vem falando lá no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que é assegurada um incentivo à participação popular, esta realização de audiências durante o processo de elaboração e discussão dos planos, leis de diretriz e orçamento. Sabe por quê? Porque essas leis, LDO, PPA e LOA, né, elas impactam diretamente na vida de todos vocês que moram aqui. Porque através delas é que vão ser votadas, né, as obras que serão realizadas lá no seu bairro, que vai ser votado as leis que impactam nos salários dos servidores públicos. Então, por isso a importância dessas leis e a participação popular. Então, é interessante quando, eu acho que durante esses anos, 22, 23, 24, teve aumento de servidores que estavam há anos que não tinham aumento. Foi, Letícia? Né? Alguns servidores efetivos. Então, por que, Gerardo, isso aconteceu? Porque tinha dentro da proposta orçamentária essa previsão de aumento dos servidores. Né? Gerardo, e a proposta do próximo ano? Tem a realização de concurso público também, caso o gestor queira fazer. O doutor Wagner fez agora, chamou. Mas caso o gestor novo queira fazer, também está dentro da proposta orçamentária. Passa aí. Ele baixa um pouquinho. As peças de planejamento do Poder Executivo, né? PPA, LDO e LOA, falei agora há pouco. Né? A LOA é a legislação que define de maneira detalhada quanto o governo pretende arrecadar e como esses recursos serão aplicados ao longo do ano, foi o que eu acabei de falar. Diferente do PPA e da LDO, que são voltados para um planejamento de médio e longo prazo, a LOA tem um caráter mais imediato, focado exclusivamente no exercício financeiro do próximo ano. A LOA tem a função de operacionalizar as metas e prioridades definidas na LDO e pelos programas do PPA, distribuindo recursos entre órgãos do governo, ações e projetos. Passa aí. O amparo legal, né, da nossa LOA está lá na nossa Constituição Federal, a previsão dessas leis, PPA, LDO e LOA, lá no artigo 165, na nossa Constituição do Estado, no artigo 178, e na LRF, no seu artigo 5º, também ele contempla a importância dessas leis que são de iniciativas exclusivas do Poder Executivo. Olha como é que está distribuída as receitas do nosso orçamento. A previsão do orçamento de 2025 é de 332.307.800. Gerardo, vamos receber esse dinheiro todinho? Não sei. Né? A tendência é que realmente, nos últimos anos, eu tenho chegado muito perto das previsões orçamentárias. Esse ano, de acordo com a minha previsão, o orçamento está 239 milhões e a gente chega a 240 bilhões de arrecadação, né, esse ano de 2024. Estou muito próximo ali do real. Então, assim, a tendência é que realmente se busque mais investimentos para o município. Né, a gente sabe que
gestor novo, ele vai atrás, né, de novas parcerias, do incremento de novas receitas para o município, né, isso sempre acontece. Eu estou com 20 anos trabalhando com a administração pública, isso é de praxe do gestor que entra, né, realmente essa busca de parcerias e de incremento de mais receitas, de trazer e fortalecer a economia do município, né? Então, a previsão orçamentária está distribuída assim entre receitas municipais, e esses impostos, taxas e contribuições, né, receitas patrimoniais, transferências correntes, seja ela do governo federal ou do governo do estado, operações de crédito, alienação de bens, transferências de capital, 332 a receita. Passa aqui. Vou tentar ser rápido aqui. E a despesa? Vocês estão notando que a despesa é igual à receita? Esquece, sabe o que isso se chama? Equilíbrio entre receita e despesa. Então o orçamento ele precisa ter equilíbrio. Eu não posso planejar receber um recurso se eu também não determinar em que eu vou gastar. Então eu preciso, dentro daquela projeção de receita, imaginar em que eu vou aplicar esse recurso. Então você imagina, dos 332 milhões, a previsão de gasto com pessoal e encargos é só 110 milhões. Se você dividir isso em cima do orçamento, Zé Humberto, aproximadamente 30%, né? Então assim, a folha de pagamento de Uruçuí em relação a outros municípios, eu tenho um município com folha de pagamento de 65%. Responsabilidade. 65%. E aí o município fica impedido de receber, né, convênios federais, de operacionalizar, juntar bancos, operações de crédito. Ele fica com uma série de restrições por essa situação do gasto pessoal. Gerardo, o que fazer? Demitir. Quem é que quer demitir? Nenhum. O cara não quer demitir. Isso é uma medida impopular, isso vai me fazer eu perder voto, isso não vai me ajudar nas próximas eleições, e vai passando, os prefeitos respondendo por improbidade administrativa devido a essas situações, né, que não é o caso de vocês. Né? O nosso gasto pessoal, eu vou mostrar mais à frente nas metas, né, é muito baixo em relação a outros municípios. Gerardo, quais são as consequências? Por que isso? Né? É uma receita elevada em relação à folha de pagamento, né? Realmente a gente tem uma máquina pública enxuta, né? Mas tem muita gente no lugar alto, eu sei, mas pelos números contábeis, em relação a outros municípios, é um município enxuto com sua folha de pagamento. Então, exemplo, por que no passado nós recebemos prêmios de gestão fiscal, né? Foram 4 prêmios consecutivos, né, da Fijan do Rio de Janeiro, devido a essa organização administrativa e financeira. Coisas que não acontecem em 99% dos municípios do Piauí. Tá? Então, as despesas por juros em casos da dívida, outras despesas correntes, investimentos, amortização, reserva de contingência. Passa lá. Como é distribuído o nosso orçamento? A Câmara tem um orçamento, Zé Humberto, de 15.288 para o próximo ano. Né? Eu acho que tem alguns projetos em andamento da Câmara Municipal. Né? Essa previsão é em cima dos 7% constitucional, do qual a Câmara, né, tem que receber. Está lá na Constituição, no artigo 29A da Constituição, 7% da receita efetiva do município no exercício anterior. Gerardo, vai receber esse dinheiro todo? Não sei, é uma previsão também. Pode ser só 10 milhões, pode ser 11 milhões, pode. Aí é uma previsão em cima daquilo que se imagina de receita. Gabinete do prefeito, 3 milhões, Secretaria de Administração, 26 milhões, Fazenda, Saúde, Fundo de Saúde, é o maior orçamento do município, 79 milhões de reais. Secretaria de Educação e Fundeb, é o maior, a educação, com 95 milhões aproximadamente. Secretaria de Esporte, melhorou muito a Secretaria de Esporte, o orçamento, né? 4.284. E aí pode surgir na cabeça de alguém, Gerardo, vai ter esse dinheiro todinho para gastar? Não, é uma previsão do orçamento, que pode ser que, Gerardo, depende de quê? Secretarias, e deixar bem claro, secretarias como?
educação, que tem o Fundeb, saúde e assistência, deve estar na outra página, são secretarias que têm seus recursos diretamente vindos do governo federal. Todas as outras secretarias dependem da prefeitura. Elas não têm receita própria. Ah, Gerardo, então quer dizer que esse orçamento aqui do esporte, ele não recebe nada do governo federal nem do estado? Não. Nem um centavo. Ele tem que estar lá na prefeitura. Ô prefeito, bota um dinheiro aí para me fazer um evento. Paga isso aqui. Ô prefeito, compra uma bola. 100% depende. Compra um troféu. Então, infelizmente, essas secretarias, a maioria delas, agricultura, meio ambiente, então todas essas secretarias dependem de repasse da prefeitura. Então você imagina, Gerardo, então essa prefeitura tem que ter muito dinheiro guardado para suprir a necessidade de todas as secretarias. Olha que além dessas outras, existem os repasses obrigatórios para assistência, para educação, porque só vem 20% do governo federal e o índice obrigatório é 25%, da saúde, que não vem o dinheiro suficiente do governo federal e ele tem que incrementar esse recurso. Então, tudo isso depende dessa prefeitura, que é o ICMS, o imposto que você paga lá, o IPTU, a taxa, algumas taxas que se pagam no município. Aqui já paga taxa de lixo, Zé, ou não? Não. Paga não? Taxa de esgoto, taxa de lixo. São os presentes que vem agora o Ministério Público está cobrando. E não, só a iluminação. Só a COSIP, né? Mas vai vir aí. O Ministério Público está cobrando aos municípios para que as pessoas, os cidadãos, paguem a coleta do lixo. Então está um negócio sério. O Ministério Público está cobrando aos municípios que implementem essa taxa, como também a taxa do esgoto. Lá em Teresina a gente paga. Teresina se paga essas duas taxas. E aí o MP agora quer que os municípios também cobrem e implementem a cobrança dessa taxa. Passa aí. Fundo de assistência, previsão orçamentária de 12 milhões. Tem alguns fundos, o FIA, Fundo do Direito da Criança, Controladoria, Procuradoria, Secretaria de Planejamento, SEGOV, STRANS e a reserva de contingência. Então, o noto são mesmo os 332 bilhões, 307.800. Passa lá. A divisão desse orçamento por função de governo, administração social, e ele soma todas as secretarias vinculadas à lei de assistência social, saúde, educação, cultura, direito de cidadania, e aí é uma relação mais sintética das informações anteriormente demonstradas. Passa lá. E aí era onde eu estava falando agora para o Zé Humberto, Olha lá, turma. E aí é onde eu, durante todas as outras audiências, sempre falei dessa responsabilidade fiscal que sempre se teve aqui em Uruçuí. Olha o orçamento quanto era, que foi arrecadado em 2017. 63 milhões de reais. Gerardo, em 2017 eu estava aqui para contar essa história, Graças a Deus estou em 2024, 8 anos depois. 63 milhões. Quanto foi gasto? 61. 2018, 82 milhões o orçamento arrecadado. Gastou-se quanto? 71. O que vocês têm notado? A receita sempre maior do que a despesa. Sempre a receita maior do que a despesa. Então, o que isso se chama? Responsabilidade com recurso público. É essa a palavra, de se demonstrar que nunca se meteu o jargão, trocou os pés pelas mãos, Se fala, nunca se trocou os pés pelas mãos, nunca a despesa foi acima da receita, 2019, 84, aplicou 79, 2020, 105 milhões, aplicou 96, 2021, 120 milhões, aplicou-se 99, 2022, 168 milhões a receita, só se pagou 132 milhões de despesa.
E aí, Zé Alberto, ao longo desses anos, né, o orçamento vem sofrendo aquele impacto do superávit financeiro. Então você sempre tem uma situação de ter sobra de recurso de outros anos para aplicar naquele outro ano subsequente, né? E aí você imagina, esse de 2023, 203 milhões e se aplicou 198. Então eu tive algumas situações em que a sobra desses recursos já vem sendo gasto em 2024 e 2023, né? Algum desses recursos. Dentre esses recursos, nós temos guardado lá o precatório do Fundef. Quem já ouviu falar esse assunto por aí? Quem está ansioso para saber o desfecho dele? Né? Todo mundo. Né? A última atualização que eu tive olhando na conta agora, né, a conta dos 60%, que ainda está aí rolando essa história já há muito tempo. Esse dinheiro entrou em 2018, gente. 2018, esse dinheiro está de lá para cá e vem rendendo. Nós temos quase 8 milhões de reais em conta. 8 milhões de reais nós temos em conta, né? Então, espero que haja um desfecho o mais rápido possível, se vai ser para os professores, se vai ser para investimentos, né? Seja o que for. Mas o ruim é que se fica tanto tempo numa situação dessa, uma celeuma, que ninguém sabe o resultado ainda. O TCU decidiu uma coisa, o TCE decidiu outra, e o gestor fica ali, esperando a decisão do que vai acontecer. A previsão desse ano do orçamento é 239 milhões, eu acho que chega aproximadamente a 240 milhões, então muito próximo, né, a previsão daquilo que vai arrecadar. A gente tem crescido bastante, né, ao longo desses anos. Se você imaginar, Gerardo, dá para fazer uma previsão de 63 milhões para 203 milhões. Quantos por cento não foi? 100, 200 e poucos por cento aproximadamente. Então o município cresceu muito ao longo desses anos em arrecadação. Passa lá. Então assim, falamos da LOA, né? E aí o que? Os impactos de alteração na LOA, eles vão impactar no plano plurianual. Por quê, Gerardo? Porque aquilo que eu planejei lá em 2021, o PPA foi aprovado lá atrás. A previsão para 2025 no PPA aprovado em 2021 era 154 milhões. Com a previsão de 2025, 329 milhões. Então, por isso é que se faz essa adequação do plano plurianual anualmente. E o que é o PPA? É um plano estratégico de médio prazo criado para dar continuidade às políticas públicas do governo e para garantir os investimentos sejam feitos de maneira coordenada e eficiente. Ele é elaborado a cada 4 anos, sempre sendo feito no primeiro ano de mandato do primeiro gestor. Opa, passou? Vai, pode deixar, vai. Foi. Revisão 2025. Por que fazer? Né? Nos termos do disposto da lei, essa é a lei 443, foi aprovada lá atrás, consiste na atualização de programas com vistas a proporcionar aderência à realidade de implementação das políticas públicas. Você imaginar, a secretária Letícia está aqui, quantas nomenclaturas da assistência social se mudou de 2017 para cá? Você imagina se lá eu ainda estivesse com o nome PET, né? Todos os nomes que tinham lá, né, programados no orçamento da assistência. Então essa revisão do plano plurianual serve para isso, justamente para alterar essas nomenclaturas de tudo aquilo novo que o governo federal vem implementando, né? E será coordenado pelos ministérios da economia e publicado em ato próprio, para compatibilização das leis, alterar o valor global de alguns programas, adequar as vinculações, revisar, atualizar investimentos, alteração das metas, inclusão ou exclusão e alteração de alguns atributos. Então, para isso serve a revisão do nosso plano plurianual. Você passou um pouquinho mais. Vai lá. Olha aí, o meu PPA inicial lá, para o ano de 2022 era 133 milhões, o ano de 2023 era 140 milhões, quando foi o orçamento, 229. O PPA inicial para 2024 era 147 milhões,
Quanto foi o valor corrigido nas revisões? 239. PPA para 2025 era 154. Qual é a previsão? 332. Então, por isso é que é feita essa revisão anualmente, porque nem tudo aquilo que estava lá em 2021, o município já se adequou completamente. Passa aí. Abre o outro para mim lá, tá? Depois eu faço o agradecimento aqui. O outro é das metas fiscais. Então, pessoal, esse é o assunto do orçamento, né? Que foi falado, tem muitas situações que, assim, teria assunto para a gente passar o dia todinho falando de orçamento, né? Ele é aproximadamente 400 projetos, atividades, né? Sejam eles de investimento, sejam de despesas correntes, né? Nós temos inúmeras ações voltadas às áreas de educação, cultura, assistência social, né? Tenho certeza, né, que o próximo gestor, ao utilizar esse orçamento, né, ele vai implementar todas as políticas ali almejadas no seu plano de governo. Não tenho dúvidas que nessa proposta orçamentária, né, nas áreas de assistência social, educação, como assunto de construção de creches, pré-escolas, né, escolas de tempo integral, né, na área de saúde, eu acho que é um assunto também muito debatido em todo o estado, como em todo o Brasil. Imagino que o implemento de melhores ações voltadas à área de saúde, e esse orçamento tem todos esses atributos suficientes para que ele possa executar. Passa aí. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado do primeiro semestre, tá? O que aconteceu, quanto foi arrecadado, pode passar. E o que foi o objetivo dessa audiência, né? É o cumprimento das metas fiscais com vistas ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. O objetivo dessas metas é demonstrar as receitas, né, apresentar a despesa realizada, avaliar os índices constitucionais e permitir a interação de vocês comigo, caso aconteça alguma pergunta no final. Passa lá. Dentre essas ações, a gente demonstra aí, peguei algumas fotos até do passado e outras recentes, né, para demonstrar que dentre essas metas existem ações voltadas, né, a obras no município. Aqui é uma obra saúde, acho que ali não sei se é o CAPS ou é a educação, assim por baixo. Ali é o São Francisco. São Francisco. São Francisco. Aqui é o do posto, que era ele assinando uma ordem lá, com asfalto. Essa divisão de informações, receitas, despesas, aplicação em saúde, educação, Fundeb e gasto com pessoal. Pode passar. A foto ao fundo acho que da prefeitura não. Então a previsão de receitas, e aí passou até o primeiro semestre, tá? Até setembro, que é o último balancete fechado, está 179 milhões a arrecadação do município. Né? Então nós teremos outubro, novembro e dezembro para fechar os balancetes contábeis, né? É onde eu acho que chega aos 239, 240 milhões de arrecadação. Então até o primeiro semestre a arrecadação sempre ela é pouca, você imaginar, né? Gerardo, a maioria dos repasses federais, tipo de emendas parlamentares e alguns outros recursos, eles acabam entrando no segundo semestre, né? O primeiro semestre é ali, realmente você vem devagarzinho, né, a passos lentos, né, e sem pouco dinheiro em conta. E aí no segundo semestre realmente ele entra melhor a receita. Então 239 milhões, a previsão arrecadada 105 milhões no primeiro semestre. Então a gente nota aí uma média de quase 20 milhões, 18 milhões a arrecadação média do município. Executadas 122 milhões, né? E aí é onde eu falei agora há pouco, né? Onde nós temos sobra de recursos do passado, né? E a receita, então, Gerardo, está demonstrando que aplicou mais despesas do que o que recebeu. Sim, devido a essa informação que eu dei, sobra de recursos do passado, que vem se guardando dinheiro, né? E realmente nesse primeiro semestre houve mais despesas do que receitas. Passa. Aplicação em saúde. Nós temos uma obrigatoriedade de 15%, conforme a Lei Complementar 141 de 2012. Tem alguém da saúde aqui? Da área? Não? A RIT, 89 milhões, foi aplicado 14 milhões e 894. Você imagina, gerar tudo isso em recurso próprio.
Da prefeitura. Então, dos 15% obrigatório pela lei complementar, o município vem aplicando 16,71%, cumprindo aquilo que estabelece, né, a lei, que o mínimo é 15%. Passa lá. Aplicação em educação. Né, o mínimo é de 25%, de acordo com o artigo 212. Né, o município, né, nesse primeiro semestre, eu botei aqui, está errado, primeiro semestre de 2024, 25,67, tá? Então, dos 25% obrigatório, o município tem cumprido o que determina a Constituição. Próximo passo. Fundeb 70%. E aí é a grande situação hoje, Zé, de Uruçuí. O Fundeb hoje, o recurso recebido do Fundeb, ele vai em sua totalidade só para a folha de encargos dos profissionais do município. Você imagina que 98,72% do recurso recebido pelo Fundeb foi só para a folha de encargos. Então, realmente o que? Gerardo, diminuiu o número de alunos. Não sei se tem alguém da educação aqui que possa melhorar. Mas o que tem acontecido em outros municípios? Né? Municípios têm perdido alunos. As mesmas crianças que saem lá no 9º ano não são a mesma quantidade que está entrando. E aí o que acontece? Você continua com a folha ali, né, no mesmo valor, e a receita cai. E aí a gente vai ter que trabalhar com esse recurso. Olha aí, infelizmente, você imaginando esse... Eu fiquei na administração financeira da escola estadual quase 3 anos. Eu saí agora do Maria Pires, que é a maior escola estadual aqui do Sul. Aí tem essa questão, né? A gente recebe um valor, aí ano a gente tem uma quantidade X de aluno, quando é no outro ano a gente tem uma quantidade Y, sendo que a gente tem a mesma quantidade de recurso. Aí tem a questão dessa busca, né? Tem os alunos que saem, a gente tem que ter esse trabalho e o recurso é o mesmo e a gente tem que estar trabalhando. Então, assim, a educação, ao longo do vereador Zé Humberto, a gente, devido ao valor elevado, né, daquilo que vinha sendo aplicado nos últimos anos em educação, o valor aluno anual total, que é o VAAT, o município ficou sem receber durante 2 anos consecutivos. A previsão de 2025 a gente volte a recebê-lo, mas essa perda de receita, né, Gerardo, foi por erro de alguém? Não foi isso. Foi por quê? Porque o município tinha um investimento muito alto em educação. E aí o governo federal lá viu o quê? Disse, rapaz, esse município aqui está precisando de dinheiro. Não, do VAT não, já está aplicando bastante recurso próprio, né, nos alunos. Eu vou cortar esse VAT. E aí cortou. Você imagina perder 10 milhões de reais aproximadamente no Fundeb? Não foi por erro de secretária nem de ninguém. Foi por uma política do governo federal de enxergar que aquele município já cuida bem das suas crianças, que aquele município supre a necessidade de merenda escolar, faz os investimentos adequados, e o governo federal entende que não precisa de dinheiro. E aí cortou. Então já está na lista para 2025 o município contemplado de novo a receber esse VAT. Você imagina aí. O impacto dele... Era para o contrário, continuar investindo. Sim. O impacto dele vai diminuir esse percentual de folha. E aí vai abrir espaço para outros investimentos. Tá? Então o mínimo é 70%, de acordo com a lei 14.7.6, o município está 98,72%. Está aplicando com sobra. Passa lá. Aplicação de pessoal. Né? Eu estava falando com o Zé, né? O vereador Zé Humberto. Né? Ó, até o primeiro semestre, e aí a receita ainda era ruim. 31,78 o gasto pessoal. Olha o limite de alerta, é 48 e o limite máximo é 54. Você imagina a diferença aí de mais de 20% do limite máximo do gasto pessoal. Então 20% de 186 milhões. Então o município teria ainda aí 20 milhões para botar de gente em folha. Mas não é essa a responsabilidade nem a cara de Uruçuí hoje em dia, realmente de alargar uma folha de pagamento, né? E realmente por isso é que a gente vive essa tranquilidade e essa responsabilidade fiscal. Então o nosso índice até o primeiro semestre, 31,78,
cumprindo o artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Bem abaixo dos limites estabelecidos. Passa lá. Era isso, pessoal. Queria agradecer a vocês. Essas foram, né, as informações que eu pude trazer para vocês das metas fiscais, do orçamento, né? Espero que tudo que esteja previsto nesse orçamento possa ser executado, que as receitas, né, previstas possam vir ao município. Imagino que tudo vai correr bem, tudo vai dar certo e vocês, moradores aqui, serão bastante impactados, né, pelas melhorias que virão no futuro. Agradeço a presença de todos vocês. Cobra choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.